De manhã, houve aqui em Santa Maria uma audiência pública promovida pela UFSM, nossa Universidade Federal de Santa Maria. Lá estavam presentes, além do senhor reitor, professor Schuch, a vice-reitora, professora Marta, também representados vários sindicatos de professores, servidores, de técnicos administrativos, associações ligadas à nossa universidade, estudantes e também a sociedade civil. E essa audiência pública foi promovida em função dos mais recentes cortes ao orçamento da nossa UFSM, que vem na esteira do desmonte da educação pública promovida por este governo inimigo da educação, que é o governo Bolsonaro. Um governo que, além de anti-vacina, é anti-escola, é anti-educação, é anti-investimentos. E isso se comprova com números. E quando eu falo de lado, eu estou no lado da UFSM, no lado da educação, no lado das pessoas que ficam indignadas com os cortes da educação pública. E gostaria que também nessa casa, aqueles que representam o governo Bolsonaro viessem aqui justificar a razoabilidade dos cortes orçamentários. Para que se tenha ideia da magnitude da nossa Universidade Federal de Santa Maria, o orçamento da UFSM em 2022 é de 1 bilhão e 300 milhões de reais. E muito embora não haja reajuste de servidor público há muitos anos, boa parte deste valor, ele é destinado ao pagamento de ativos e inativos. São lá 748 milhões para pagar servidores e professores ativos e 432 milhões para pagar aposentados. Só esse ano foram 125 milhões para investimentos e manutenção. A gente pensa, 125 milhões é muito dinheiro, pois em 2013, esse valor era de 144 milhões. E com a diminuição, são menos 9 milhões de reais agora para a nossa UFSM. O que isso implica? Para que a gente tenha dimensão do que é a Universidade Federal de Santa Maria e qual a dimensão das universidades públicas nos municípios, especialmente naqueles municípios que são sedes das nossas universidades, vai muito além da educação. Não bastava defender só a educação, vai muito além. A nossa Universidade Federal de Santa Maria serve quase 2 milhões de refeições ao ano. Quase 2 milhões de refeições ao ano. São 2.500 vagas de moradia estudantil. E aqui é importante dizer, se o valor aplicado em 2014 era maior do que aplicado hoje, o valor da cesta básica, o valor da alimentação cresceu para todos e todas, para quem mora na periferia, para quem faz compra pública, o preço do alimento aumentou. E o que demonstra esse governo federal, que é inimigo da educação, que é inimigo da população mais pobre, que é inimigo do combate à fome. Os reflexos a gente tem que trazer para a nossa realidade. Em 2016, a Universidade Federal de Santa Maria tinha 2.782 técnicos administrativos. Hoje, tem 269 técnicos a menos, tem 2.557. Reflexo de uma reforma administrativa que visa extinguir cargos e não repô-los. Não tem reposição daqueles servidores que estão aposentados, que saíram do serviço público. Isso é a precarização da educação. Houve uma redução de 19% nas bolsas de mestrado e doutorado. O que isso significa? Somando os valores, em salários de técnicos administrativos, que a universidade não tem mais, são pelo menos 4 milhões e meio. A redução das bolsas, mais 5 milhões e meio. São 10 milhões de reais que não entram na economia de Santa Maria, que não circulam na economia de Santa Maria.
Mas isso é reflexo de uma política que trata o teto de gastos. Temos que cortar, temos que gastar menos do que arrecadamos. Temos que gastar menos do que arrecadamos na saúde, na educação, na segurança, no transporte, na cultura, no turismo. Agora, para o serviço da dívida não tem teto. Para o pagamento de serviço da dívida, pagamento para banqueiro não tem teto. Enquanto isso, a população brasileira empobrece, a população brasileira passa fome, e é esse lado que eu gostaria que viesse aqui defender o governo Bolsonaro. Quem é que está no lado da UFSM? Quem é que está no lado da educação? E quem é que está defendendo esse governo que não prioriza a educação e que não prioriza a população mais pobre? Essa queda histórica do orçamento impede o crescimento de uma grande universidade que é a UFSM, de acordo com o seu próprio potencial. A Universidade Federal de Santa Maria é um orgulho para todos que entendem a compreensão da educação pública gratuita de qualidade. Primeira universidade instalada fora das capitais. A partir dela, a partir da UFSM, tantas outras iniciativas fizeram com que a concepção da educação pública pudesse ir para o interior do Brasil. Educação para todos e todas. Agora, o que acontece é exatamente na mão reversa. Veja bem a importância, eu já disse isso algumas vezes aqui. Os investimentos da universidade, na medida que ficam congelados, os próprios da universidade, tem aqui um grande projeto já elaborado para a revitalização do antigo prédio da reitoria na Floriano Peixoto, e que não pode sair do papel, porque há cortes de recursos. Então, colegas, nós, aqui na Câmara de Vereadores, temos a obrigação de nos posicionar. Nós temos a obrigação de nos posicionarmos. Imagino e faço coro àqueles que defendem a nossa universidade, aqueles que não demonstram vergonha da nossa universidade, aqueles que entendem que a nossa Universidade Federal de Santa Maria é propulsora do progresso. Há aqueles que defendem um governo que é anti-educação. Mas aí tem que vir aqui para defender. Vereadora Lucy, eu tenho certeza que Vossa Excelência tem lado. Eu tenho certeza que Vossa Excelência está no lado de quem defende a educação. Porque ter lado não é ser contra uma pessoa ou a favor de outra, mas é com relação a projetos. Há um projeto de destruição da educação brasileira. E que há parlamentares nesta casa que se aliam a esse projeto, e o silêncio constrangedor dos defensores do governo Bolsonaro no ataque à educação, ele está sendo visto. Nós, no dia 20, agora, dia 20 de junho, haverá uma grande atividade aqui dentro dessa Câmara de Vereadores às 18 horas, promovida por técnicos administrativos, professores, estudantes, comunidade que se interessa com a universidade. E eu gostaria de convidar todos e todas parlamentares para que estejamos aqui, para que mostremos que a nossa Universidade Federal de Santa Maria é importante, que esses cortes estão em desacordo com um projeto de desenvolvimento integrado da nossa cidade. Então, senhor presidente, falar de lado é falar de quem está no lado de um projeto, de um Brasil mais solidário, mais soberano e que defenda a sua educação e a sua população que passa fome.